nos seus braços. Eu posso ter a luz e seguindo seus passos. Eu sei que nos conduz pelo caminho que nos leva até o nosso Pai. Jesus nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometestes. Quando soubermos amar, mas mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te encontrar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a confiar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a amar. Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita Mãos Unidas. Eu me chamo Runa e hoje a nossa palestra será com Josué de Matos. O tema da palestra é Amai os vossos inimigos. E nessa segunda-feira, dia de iniciar o tratamento espiritual ou dar continuidade para quem já está fazendo, basta ligar no número 3208-5695 que um triador te guiará como proceder com o tratamento. Ou você pode mandar mensagem no WhatsApp que vai estar aparecendo aí na sua tela. Você pode estar fazendo essa ligação entre as 19h30 e as 20h40 da noite. Então vamos acalmar o nosso pensamento para que nós possamos fazer uma prece inicial para introduzirmos essa palestra com o pensamento em Jesus. Fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, vamos agradecer pelo dia de hoje, agradecer por todos os nossos dias de vida. Gratidão, Pai, pelo ar que estamos respirando, pelo alimento que estamos comendo. Peço que o Senhor nos guie durante essa semana que se inicia, nos dando proteção, nos dando as bênçãos que tanto precisamos. Que o Senhor esteja conosco e que durante essa palestra nós possamos absorver o máximo de conteúdo de tudo aquilo que precisamos. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Josué, sou voluntário aqui no Grupo Espírita Mãos Unidas. Nós estamos aqui para mais uma palestra virtual, nessa noite de hoje. O tema que foi proposto para nós é o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai vossos inimigos, do capítulo 12, de Allan Kardec. Então, esse capítulo, ele começa com as orientações do Cristo, as parábolas, a primeira parábola de Mateus, que ele fala assim: aprendei o que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vosso inimigo. Lembrando que naquele momento ali que o Cristo estava, ele falava para a lei mosaica, A lei mosaica, ela ainda era dessa forma. Os judeus, na época, eles acompanhavam essas leis. Todas as facções religiosas que existiam na época, os fariseus, os saduceus, os essênios, os esseus, eles seguiam essa lei mosaica, que era essa lei de talião, do olho por olho e dente por dente. E o Cristo fala assim: mas eu vos digo que nós devemos amar até o nosso inimigo. Não só amar o nosso inimigo, mas como fazer o bem para o nosso inimigo, orar por ele, pelos que nos perseguem, que nos odeiam.
que nos traz dificuldade. Mas quando Cristo falava essas máximas naquele momento, ele falava por entendimento da época, mas na verdade o Cristo, ele falava por Espírito eterno, né? Ele não falava só para aquela vida corpórea ali naquele momento, ele falava para o Espírito eterno, que ele já sabia das nossas fraquezas em torno do orgulho e do egoísmo, né? Então ele passava essas orientações, né, para os nossos irmãos. Ele falava assim ainda, acrescentava, os fariseus, né, não faz o mesmo, os publicanos não faz o mesmo, eles pelos que amam, né? Então todas aquelas pessoas que eram amigos deles, mesmo eles tendo essa compreensão de odiar o inimigo, mas aqueles que estavam próximos a eles, eles amavam, né? Aqueles que tinham uma má vida, que levavam a má conduta, mas os que estão próximos a eles, eles conseguiam amar. Então ele falava assim, se a gente não fizer diferente, né, amar até o nosso inimigo, o que a gente estava fazendo de diferente nisso, né? O que a gente estava agregando a mais que aquela lei que já existia, que é a mosaica, né? Que o Cristo falava para a vida futura, nossa reforma íntima, para a nossa melhora, né, individual de cada um, né? E continuando no segundo, quando ele fala de Lucas, né, em Lucas lá, ele fala também, né, ele acrescenta, em Lucas ele fala a mesma coisa, né, que a gente tem que amar os nossos inimigos e procurar fazer tudo que a gente possa fazer para até reconciliar com o nosso inimigo. E também ele fala assim, o Altíssimo, né, que é, no caso Deus, né, Altíssimo, ele não ama aqueles que é injusto, aqueles que são ingratos, que para Deus todos nós somos iguais, né? Então nós somos criaturas de Deus, cada um no seu processo evolutivo. Então ele fala assim, né, a gente fazer uma reflexão nesse momento. Nós, em alguma situação, a gente não trouxe dificuldade, né, ou prejudicou alguém, ou teve algum desacordo com alguém, por nossa própria iniciativa. Então Deus é misericordioso com a gente. Então a gente tem que ser misericordioso com o nosso próximo, mesmo com aquele que não concorda com as nossas ideias, né, com nossos anseios, com nossas buscas, às vezes, né. Até dentro de casa a gente tem dificuldade, né. Então a gente tem que superar nossas dificuldades dentro de casa com aqueles próximos que estão a nós, que no passado, talvez aquele próximo nosso que está ao nosso lado, ele estava na condição, né, de inimigo nosso, hoje está para resgatar. Então a gente tem que estender além do nosso lar, além do nosso convívio, essa que é a condição de entender o nosso próximo, até perdoar o nosso próximo, para a gente ter mais uma tranquilidade. Amar os nossos inimigos. Quando inicia o capítulo, ele já vai falando aqui para nós. É a mais sublime aplicação do amor ao próximo. É onde que a gente consegue, aí, quando a gente consegue colocar aí nos nossos corações esse entendimento, a gente consegue começar a vencer o nosso orgulho e nosso egoísmo. Então, amar os nossos inimigos. Porquanto a posse de tal virtude, amar os inimigos, representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Vamos avançar aqui. Então, amar os inimigos, o que é isso? O que não é? Depositar confiança, né, ternura, efusões de amizade, impulso de simpatia, afeições, sentir prazer maior na sua convivência. Então, naquela época que o Cristo falava, ele falava na linguagem da época. A gente sabe que, por falta de alguns termos na nossa linguagem ainda ser uma linguagem assim pobre, o Cristo utilizava esse termo, amar o nosso inimigo. A gente sabe que a gente não consegue, né, tratar um desafeto nosso, uma pessoa que nos prejudicou, da mesma forma que a gente trata um amigo nosso, uma pessoa que está dentro da nossa convivência. Até fluidicamente, os fluidos que a gente tem na presença, que a gente emana na presença de um amigo, é diferente dos fluidos que a gente cria junto, né, com uma pessoa que nos prejudicou, que é desafeto nosso. O que ele quer falar com isso, né?
não é forçar para que não haja diferença entre eles e os amigos, né? É a gente tentar fazer um entendimento de todo esse processo. Por que aquela pessoa agiu de tal forma com a gente, tentar criar um processo de resignação em nosso coração, de entendimento, de aceitação da situação e conviver com aquela pessoa sem odiar ela, tentar da melhor forma possível entender ele. E o que é? Ele fala assim, não guardar ódio, a gente tem que procurar não guardar ódio dessas pessoas, independente do que ele nos praticou, a gente, depende da ofensa, mesmo se for uma ofensa mais grave, a gente tem que procurar aliviar nossos corações através das nossas buscas, das nossas orações, das nossas preces, e recorrer à paciência, à tolerância, para a gente tentar entender essas pessoas, para não chegar ao ponto do ódio. Porque se a gente odeia uma pessoa aqui agora, ela pode perpetuar isso aí, até para outras vidas, no entendimento espírita a gente sabe disso. Para frente vai falar um pouco disso. Não opor-se à reconciliação. Se aconteceu uma desavença entre a gente, um inimigo nosso, uma pessoa próxima a nossa ou distante, se tiver uma oportunidade de reconciliação, então nós devemos reconciliar, procurar de todas formas achar um meio de reconciliar. Eu lembro até de uma historinha aqui que uma amiga nossa, a companheira nossa aqui do grupo espírita, não vou citar o nome, mas ficou marcado para mim. Ela convivia na Vila Pedroso ali, junto com a filha dela e os parentes dela, e tinha uma vizinha dela que era daquelas pessoas que eram criadas dentro de casa, muito amiga da filha, foi criada como filha. E numa certa feita, elas entraram em desentendimento lá e chegou até atracar uma com a outra, a filha e a amiga da filha dela, E ela interveio, entrou no meio e foi dos empurrões, aquela coisa, e aquilo ali ficou marcado para elas, Eram amigas e tornaram naquele momento ali, criaram os laços de inimizade. Então toda vez que ela citava, que toda vez que ela abria o Evangelho, caía nesse capítulo, que é o capítulo 12, amai os vossos inimigos. E ela ficava perturbada com aquilo, ela tinha mudado até o trajeto dela, que ela vinha a pé para o centro. Aí quando ela chegava no centro, que ia preparar para os trabalhos mediúnicos, às vezes quando ela ia abrir o Evangelho, aqui no Grupo Espírita Mãos Unidas, caía lá no capítulo 12, amai vossos inimigos. E ela ficou perturbada com aquilo, aquilo começou a preocupar ela. Aí um dia ela veio para os trabalhos, tudo, e abriu, caiu no mesmo item, Ela pensou, o que eu faço? Aí ela buscou, através do coração dela, todas as forças, e falou assim, eu vou lá conversar com essa nossa irmã, a amiga da minha filha. E quando ela chegou na casa dela, no outro dia, levantou, e ela procurou fazer isso. Ela falou assim, eu vou chegar lá, não vou nem tocar no assunto. Vou bater na porta dela, bateu na porta, chamou a fulana lá, não lembro o nome dela agora, mas ela chamou, e ela já veio, não tocou no assunto, conversando, estava sumida, tudo. E a partir daquele momento, elas começaram a harmonizar uma com a outra. E deixou para o momento oportuno, passou o tempo, elas voltaram a conversar, a filha voltou a conviver com a amiga dela, e passou o tempo e um dia elas abraçaram. E ela citava que elas choraram ali naquele momento, e cada uma pediu perdão uma para a outra. Então, até para reconciliar com o nosso inimigo, a gente precisa ter esse preparo. Até para o perdão a gente precisa ter esse preparo. Saber o momento certo, de estar conversando, às vezes volta ali pouco a pouco e depois reconcilia e apaga aquela mágoa que estava instalada. Então, os outros preceitos é não prejudicá-los, nunca tentar prejudicar nossos inimigos, socorrê-los nos momentos de dificuldade, mesmo que a gente não faça diretamente, o que a gente pode fazer? Num caso desse, às vezes a gente pode incomodar, se a gente tiver
né, ali naquele momento de atrito, de conflito com uma pessoa, você pode ajudar através de terceiros, né, e socorrê-los, né, quando precisar, alegrar-se com o bem que os atinge. Então, se a pessoa tem sucesso, ou se ela adquire, né, alguma coisa na vida, um bem, ou, né, através do estudo, a gente nunca procurar ter inveja, né, ter ciúmes daquela situação, alegrar com aquilo, né? A gente tem que alegrar com isso. Então, o que resume isso aí? É retribuir, né, para os nossos inimigos, a gente sempre deve retribuir-lhe o mal com o bem, apesar de nos desejarem o mal. Então, sobre todas as coisas, a gente tem que vencer esses obstáculos, né? Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Então, o Kardec vem falar aí, né, a respeito da linguagem que era utilizada na época, né? Então, avançando aqui, o amor aos inimigos e as fronteiras de observação. Campo de observação dos incrédulos. Quem que é os incrédulos? Os incrédulos é aquele que não acredita, né, em nada, acredita na vida presente e é muito materialista. Então, para eles, né, para a pessoa que é incrédula, ela acha que amar o inimigo é até um sinônimo de fraqueza, né, que ela não precisa. O inimigo para ela é um empecilho na vida. Se ela puder destruir ou pegar e afastar dele, ou evitar, né, assim, ela leva os últimos termos. Para ela não existe essa questão do perdão, não. Inimigo é inimigo e amigo é amigo, né? Então, é uma visão muito materialista, né? Agora, no campo de observação espírita, né, para nós que somos espíritas, ou cristão, a gente tem que, né, a gente acredita no passado, né? Que se a gente tem um inimigo aqui hoje, talvez a gente provocou essa inimizade no passado nós mesmos, né? Através dos nossos atritos, das nossas diferenças, né? E por algum motivo de relacionamento, ou mesmo de desavença, ou golpes, né? Tramas. Então, no nosso passado a gente adquire, né, muita inimizade. E a gente, nesse presente, o que a gente tem que tentar? Harmonizar com eles para ter um futuro sem essa inimizade, essa inimizade não protelar para o futuro, né? Nesse campo de observação aí da visão espírita. O que a gente tem que entender também, né? Que nós, através da nossa busca diária, se a gente, antes de oferecer uma oferenda no altar, como Cristo nos advertia, né, lá no gasofilácio, e colocar a oferenda no altar, a gente tem que reconciliar com aqueles que nos prejudicou. Para quê? Para essas inimizades não passar para o futuro, né? Porque senão, em vidas futuras, a gente vai ter dificuldade com eles. E quando a gente resolve tudo isso aqui na Terra, né, nesse momento presente, a gente aprende a conviver com todo mundo. Então fica a orientação para nós, né, a gente evitar o máximo possível de contrair inimizade aqui na Terra, de viver bem com todos, começar dentro dos nossos lares, dos nossos familiares, estender a nossos parentes externos, a nossa sociedade, nossos amigos, e também viver bem com aqueles que não concordam com a gente. Para quê? Para a gente ter um futuro melhor, né? E melhorar também a nossa questão evolutiva, que para o espírito a questão do perdão, o entendimento com as pessoas é uma forma de estar matando, né, as dificuldades mais íntimas que a gente tem, né, que é a questão do orgulho e do egoísmo, né? Essas mazelas que caminham conosco todo o tempo. E a gente lembrar também que aqui na Terra, hoje, no planeta de prova e expiação que nós vivemos, aqui não existe ninguém inocente, né? Todos nós temos alguma coisa para reparar com a justiça divina, ou para com o nosso próximo, que a gente
fez alguma coisa em um momento, ou nesse presente, ou no passado. Então, para a gente ter um futuro melhor, então o que a gente tem que fazer? É sempre seguir as orientações do Evangelho de Jesus, as orientações da doutrina espírita, que vem a clarear muito, né? Seguir as intuições dos nossos mentores, nossos anjos guardiões, fazer nossas orações, orar por todos aqueles, tanto encarnados como desencarnados, né? Amigos ou desafetos, e sempre plantar essa semente, né, da misericórdia em nossos corações. Então fiquem todos com Deus, que Deus e Jesus abençoe a todos, muita paz a todos, e que todos possam ter uma boa semana, e que todos possam estar esperançosos nesse momento de dificuldade. Até mais. Gratidão, Josué, que palestra magnífica. E um tema difícil de ser colocado em prática, mas nós temos que tentar todos os dias um pouquinho mais. Agora, para a gente se preparar para o nosso passo espiritual, vamos fechar os nossos olhos, acalmar as nossas emoções, para fazer a prece final. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e agradecer pelas bênçãos, agradecer pela palestra que acabamos de escutar, que todos os ensinamentos que foram passados durante a palestra possam estar sendo absorvidos pelo nosso subconsciente. Muito obrigada por todas as bênçãos que nos foram concedidas até hoje. Permaneça conosco, Jesus, por todo sempre. Que assim seja. Agora, sintam-se à vontade para colocar uma jarra de água ao seu lado ou um copo para ser fluidificado, pois daremos início ao passe espiritual. Usa, Senhor, as minhas mãos no grande plantio do bem. Os homens são todos irmãos na terra e nos mundos do além. Que eu saiba ser bom de verdade, Senhor. Eu saiba plantar caridade e amor. Eu possa servir de instrumento da paz. Oh, quando o Senhor minhas mãos usará. Vamos nesse momento, queridos irmãos, procurando um lugar confortável para receber o nosso passe magnético de hoje. Um lugar tranquilo. Coloque a água para fluidificar. Sente e respire profundamente. Inspire e respire, soltando todo o seu corpo, se conectando com os amigos espirituais que estão nesse instante, disponível à transmissão das energias curadoras. Nos conectando com nosso Mestre Jesus, este querido amigo, irmão, de todas as horas. Senhor Jesus, estamos aqui, Mestre, nessa conversa fraterna, neste momento de recolhimento, mas abrindo nosso coração, conversando contigo sobre as nossas necessidades, sobre o que nos incomoda, sobre esse momento que estamos passando e que todo o planeta Terra está passando pela essa transformação. Jesus querido, é muito bom ter alguém confiável como você para compartilhar as nossas angústias e também as nossas vitórias. Estamos aqui, Senhor,
neste momento que reunimos toda a nossa fé, a nossa confiança, que tudo é passageiro e que tudo nos traz aprendizado, reforçando que somos capazes de transmutar qualquer dificuldade que apareça à nossa frente. Confiando no Teu Evangelho, nos Teus ensinamentos, vamos seguindo essa luz, a luz da esperança, a luz que temos certeza que nos conduzirá ao caminho da verdade que nos liberta. Mestre Jesus, que essas emanações de amor irradiem a todos os nossos familiares, recolhendo em cada um deles as suas necessidades e dando também Jesus o necessário. Que essas emanações de amor cheguem aos hospitais, aos médicos, aos enfermeiros e a todos aqueles, Senhor, que passaram por este momento de transformação que está vivendo o nosso planeta. E o nosso coração preenchido de gratidão, nós te agradecemos. Ser conosco, Jesus, por todo sempre, e que assim seja.